Vamos agora ver as variantes que podemos encontrar das equações cartesianas no espaço. Eu vou trabalhar aqui no espaço e o raciocínio era idêntico se trabalhássemos no plano, portanto com duas coordenadas apenas, e seria ainda mais fácil, ok? Portanto, se percebemos a abordagem que vou fazer aqui no espaço, e eu vou tentar abordar todos os casos que podemos encontrar, também será fácil concluírem o que se passa no plano, ok? Bom, para falar das equações cartesianas, eu vou começar por escrever aqui novamente a equação vetorial, ok? Nós sabemos então que a equação vetorial de uma reta é dada por esta igualdade, portanto x, y, z representará um ponto qualquer da reta, é igual a um ponto da reta conhecido, x0, y0, z0, portanto estamos aqui já a assumir que este é um ponto que pertence à reta, mais k V1, V2, V3, ok? Estamos também aqui a definir que V1, V2, V3 será o vetor diretor da reta. Já sabemos também que este k pertence a R. Por isso é que temos uma reta, por este k pertencer a R, ok? Porque faz variar o tamanho deste vetor e faz com que consigamos obter qualquer ponto da reta a partir deste que aqui está, x0, y0, z0. Bom, para chegarmos às cartesianas, o que fizemos na aula anterior, que eu vou repetir, é muito simples, é ir fazendo aqui as simplificações, x, y, z, igual, vou multiplicar o k primeiro ali com o vetor, x0, y0, z0, mais, e aqui ficamos com k, v1, k, v2 e k, v3, ok? Bom, já sabemos que k pertence a R, não vou estar sempre a escrever k pertence a R, ok? Agora vou fazer a adição deste ponto com este vetor. Claro, quando fazemos a adição deste ponto com este vetor, vamos obter um ponto. E, portanto, ficamos com uma igualdade de dois pontos. x, y, z igual... E aqui vamos ficar, então, com x0 mais k, v1, y0 mais k, v2... e z0 mais k, v3, ok? Estou aqui a apertar um pouco porque o espaço será escasso. Bom, e agora o que é que podemos fazer? Podemos transformar isto num sistema, porque temos aqui uma igualdade destes dois pontos, então podemos dizer que a abscissa de um é igual à abscissa do outro, porque se eles são iguais, a abscissa de um é igual à abscissa do outro, a ordenada é igual à ordenada e a cota é igual à cota. Portanto, podemos dizer que x é igual a x0 mais k, v1, podemos dizer que y é igual a y0 mais k, v2 e podemos dizer que z é igual a z0 mais k, v3, ok? E agora, para chegarmos então às equações cartesianas, podemos ir resolvendo em ordem a k aqui estas equações. Então posso ficar com x menos x0 igual a k, v1, posso ficar com y menos y0 igual a k, v2 e posso ficar com z menos z0 igual a k, v3. Bom, e na última aula vimos que se v1, v2 e v3 as coordenadas do vetor fossem todas diferentes de zero, portanto é isso que estamos agora a supor ao fazer esta chaveta, ok? Portanto estamos a supor aqui que v1 é diferente de zero, v2 é diferente de zero e v3 é diferente de zero, então podemos passar para o primeiro membro a dividir. E ficamos com x menos x0 a dividir por v1 igual a k. Este v1 passou então a dividir. Y menos y0 a dividir por v2 igual a k. E também z menos z0 a dividir por v3 igual a k. Bom, e agora podemos escrever as equações cartesianas da seguinte forma, porque se k é igual a isto, k é igual a esta fração, k é igual a esta fração, então podemos dizer que estas três frações são iguais, ou seja, x menos x0 a dividir por v1 é igual a y menos y0 a dividir por v2, que é igual a z menos z0 a dividir por v3. E vimos então que estas são as equações cartesianas da reta, no caso das três coordenadas do vetor diretor ser diferente de zero. O que vamos estudar agora é
vários casos em que temos 0 nas coordenadas do vetor. Atenção que não podem as 3 ser 0, porque senão estávamos a falar do vetor nulo e então não conseguíamos definir ali uma direção para a reta. Portanto, o vetor nulo não poderá ser, elas não poderão ser 0 as 3 simultaneamente. Mas pode uma delas ser 0 e as outras duas não serem, ou podem ser duas 0 e a outra ser diferente de 0. E são essas 6 situações que vamos analisar agora e depois, no final de explicar, vou tentar sensibilizar para a resolução deste exercício, onde pretendemos retirar um ponto e um vetor diretor de cada uma destas retas que estão escritas segundo as suas equações cartesianas, ok? Mas isso ficará para o final. Bom, vamos então ver cada uma destas situações em separado. Antes de avançar aqui para a primeira situação, vou só arrumar aqui um pouco a casa, vou escrever então as equações cartesianas no caso das coordenadas do vetor serem todas diferentes de 0 aqui em cima e apago ali, ganhando ali um pouco de espaço, ok? Portanto, estas equações que aqui temos são aquelas em que as coordenadas do vetor são todas diferentes de 0. Se nós observamos estas equações de uma reta, conseguimos retirar dela um ponto, que é o x0, y0, z0, que veio daqui, reparem, e também um vetor diretor de coordenadas v1, v2 e v3. Ok? Neste caso temos então v1 diferente de 0, e v2 diferente de 0 e v3 diferente de 0, ok? Vamos então ver, e agora ganhamos aqui espaço para trabalhar as outras situações. Vamos então aqui à primeira, em que consideramos, eu vou fazê-las todas, por isso tanto faz começar de um lado ou do outro, portanto vou considerar que esta coordenada v1 é igual a 0 e as outras duas são diferentes de 0, ok? Muito simples, a primeira se calhar vou fazer um pouco mais devagar e depois, como as outras são idênticas, iremos avançar mais depressa, ok? Então reparem como é que podemos desenvolver esta chaveta no caso de v de 1 ser igual a 0 e as outras diferentes de 0. Ficávamos com o seguinte, temos aqui uma chaveta na mesma, se v de 1 fosse 0, k vezes 0 vai dar 0, então ficávamos aqui com x menos x0 igual a 0. E aqui ficaríamos com y menos y0 a dividir por v2, porque o v2 é diferente de 0, então posso passar a dividir. E o mesmo acontece com aqui o v3, ficaria então com z menos z0 a dividir por v3 igual a k, porque o v3 também é diferente de 0, também posso passar a dividir. No caso, o v1 como era 0, ficou k vezes 0 que deu 0. Bom, e neste caso, reparem que se eu resolver agora esta equação aqui, esta primeira, fica x igual a x0. E tenho aqui k igual a esta fração, vou colocar um traço, escreveria a mesma coisa, k igual a esta fração. Então eu posso dizer que estas duas frações são iguais e que x é igual a x0. Bom, é isso mesmo, é só escrevê-la dessa forma, ok? X igual a x0 e y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3, ok? E temos então assim estas equações cartesianas em que têm uma apresentação ligeiramente diferente desta. Portanto, quando nós virmos uma apresentação destas, já sabemos que se temos x igual a um valor, regra geral, este x0 será uma constante, ok? Poderá até lá estar um k e no exercício pede para descobrir o k, mas será uma constante. Então, se temos x igual a uma constante e uma igualdade que relaciona as outras duas variáveis, o y com o z, então já sabemos que o vetor tem de coordenadas 0, v2, v3, ok? O vetor, então, neste caso, teria aqui de coordenadas 0, v2, v3, ok? E agora vamos supor que temos uma situação idêntica em que apenas uma das coordenadas é 0, mas agora em vez de ser v1 igual a 0 será v2. Temos e as outras duas diferentes de 0 e por isso é que é uma situação idêntica, ok? Temos então v1 diferente de 0 e v2 igual a 0
e V3 diferente de 0. Como é uma situação idêntica, eu nem vou resolver novamente, vou só utilizar estes cálculos que fiz anteriormente como referência, ok? Então reparem, se o V2 é que é 0, quando eu ia desenvolver esta chaveta, ao ir desenvolver esta chaveta, colocava aqui 0 no lugar do V2, k vezes 0 dava 0, ficava com y menos y0 igual a 0. Ou seja, y igual a y0, em vez de ficar com x igual a x0. E depois ficava com duas frações que podia igualar, porque o V1 podia passar a dividir e o V3 também, ficava com dois capas e podia igualá-los, ok? Ou seja, neste caso, iria obter x menos x0 sobre V1 igual a z menos z0 sobre V3, cuidado que aqui é V3, não é? Estamos a falar do Z, ficava Z menos Z0 a dividir por V3, e neste caso iríamos ficar com Y igual a Y0, ok? Portanto, se tivermos também uma situação destas em que temos as equações apresentadas desta forma, ou seja, uma igualdade entre duas frações que relacionam x com o z, e depois y igual a um número, então já sabemos que para retirar o vetor diretor deste tipo de retas, iremos considerar o seguinte: o vetor terá estas coordenadas V1, 0, V3, ok? Podemos começar aqui a generalizar, portanto, a variável, neste caso era o x, aqui é o y, que está igual a um número, é que vai ter a coordenada 0 no vetor, ok? Isto conseguem perceber porque aqui deste desenvolvimento que eu estou a fazer. Bom, e agora falta analisar a última situação deste tipo, em que temos uma das coordenadas 0 e as outras diferentes de 0, que vou fazer aqui também de forma rápida, porque é semelhante. Então, a que tem de ser 0 agora é V3, ok? Então, V1, vamos supor que é diferente de 0, e o V2 é diferente de 0, e vamos considerar então que o V3 é igual a 0. Temos então as seguintes equações. Ficaríamos pelo mesmo processo, pelo mesmo raciocínio, como o V3 era 0, tínhamos k vezes 0 dava 0 e ficávamos com z menos z0 igual a 0, ou seja, z igual a z0. Até podia escrever já, mas vou escrever primeiro as frações, apenas por uma questão de hábito, ok? Então ficaríamos com o seguinte: x menos x0 a dividir por V1 igual a y menos y0 a dividir por V2 e z igual a z0. Lá está, ficamos com z igual a um número e ficamos com uma igualdade. Eu diria, não temos de estar sempre a ver frações, ok? Nós aqui estamos a ver frações, porque estamos a colocar aqui um V1 e um V2, mas na prática, imaginem que esta coordenada V1 é 1. Toma o valor 1. Ela pode não estar lá, não é? Porque x menos x0 a dividir por 1 é o mesmo que ter só x menos x0, ok? Mas se não tiver lá a fração, nós podemos imaginar que ela está lá. E é isso até que devemos fazer para ver esta estrutura, ok? Se estamos habituados a esta estrutura, conseguimos tirar o vetor. Bom, então, neste caso, o vetor, lá está, uma vez que temos z igual a um número, a coordenada, aliás, 0, será aqui o V3, não é? Como nós aqui supusemos, V3 igual a 0. Ficamos então com o vetor V1, V2, 0. Bom, e agora falta analisar uma outra situação que pode dar origem ainda a uma apresentação diferente das equações cartesianas, que é a situação em que temos duas das coordenadas do vetor diretor 0 e a outra diferente de 0. Já vimos que não podem ser as três 0, senão não teríamos vetor para dar a direção à reta, não é? Seria o vetor nulo que não dava direção nenhuma. E, portanto, vamos estudar agora essas três situações em que duas das coordenadas tomam o valor 0 e a outra não se anula. Só resumindo, nós já temos aqui então o aspecto das equações cartesianas quando as coordenadas do vetor são todas elas diferente de 0. Já temos aqui as situações, o aspecto das equações cartesianas quando uma das coordenadas dá 0 e as outras duas são diferentes de 0 no vetor. E agora vamos ver como é que elas se apresentam, as equações cartesianas, quando duas são 0 e uma diferente de 0. E vou acompanhar estas situações porque acho que é importante até para a continuidade do estudo da geometria, estas visualizações que eu vou aqui fazer. Vou acompanhar de uma representação no referencial, ok? Então temos, vamos supor agora, vamos falar das três, mas vamos supor então que a primeira V de 1 é 0 e a segunda também é 0 e a terceira é diferente de 0. Vamos ver o que é que acontecia nesta situação aqui
ao desenvolvimento desta chaveta, para conseguirmos perceber melhor o que vem a seguir, ok? Bom, então tínhamos, de forma também simples e parecida com o que fizemos há pouco, o V de 1 é 0, fica k vezes 0 dá 0, o V de 2 também é 0, fica k vezes V de 2 também, V de 0 também dá 0, então ficamos com x menos x0 igual a 0, y menos y0 igual a 0, e aqui poderíamos, já que fiz isso nas situações anteriores, posso também passar o V3 aqui para denominador, embora esta situação vá ser irrelevante agora nestas equações. Eu vou já explicar porquê, ok? Bom, isto dará origem ao seguinte: x igual a x0, y igual a y0, ou seja, x igual a um valor, y igual a outro valor. E, neste caso, como eu estava a dizer, temos aqui uma equação que é irrelevante para o problema. Porquê? Porque esta equação que aqui está não relaciona este z, que é um ponto genérico da reta, nem com o x, nem com o y. E também não conseguimos dizer que ele é igual a um valor. Como conseguimos aqui com o x é igual a x0, vai dar um valor constante, y igual a y0 também. Aqui não, porque temos aqui este k a tomar todos os valores reais e, portanto, este z pode ser um valor qualquer. E como pode ser um valor qualquer, então torna-se irrelevante para a definição da reta, ok? Então a reta fica definida apenas por estas duas equações, que eu vou relembrar já de seguida, que são duas equações de planos perpendiculares a eixos, isto estudado no 10º ano, ok? Eu vou já relembrar, e elas duas definem uma reta, porque a interseção de dois planos dá uma reta, ok? Vamos já analisar essa situação. Vou só escrever então aqui a forma como ficam as equações cartesianas. Então, quando duas coordenadas são 0, ficará então x igual a x0, x igual a um número, e y igual a y0. Portanto, se encontrarmos equações escritas desta forma, estamos nas equações cartesianas, onde sabemos logo à partida que um vetor diretor de uma reta destas será do tipo 0, 0, como nós temos aqui, reparem, o V de 1 é 0, o V de 2 é 0 e o V de 3 é diferente de 0. E neste caso aqui não tem de estar mesmo V de 3. Neste caso podemos ter aqui um valor qualquer, Z, ok? Vamos já entender o porquê agora com uma apresentação em referencial. Vou então representar isto em referencial para terem uma noção melhor do que se está a passar e para evoluírem um bocadinho também neste tipo de visualizações, ok? Então, estou a fazer para já tracejado, porque ainda não sei bem que linhas auxiliares é que vou precisar. Então eu vou agora fazer aqui a representação desta equação, x igual a x0. Este x0 é uma constante. Nós temos aqui o eixo x, y e z, ok? Aqui é a origem do referencial. Então, x igual a x0, ou seja, x igual a uma constante, podemos imaginar que seria x igual a 2, x igual a 3, podem imaginar o que entenderem, x igual a uma constante, vai dar o quê? Vai dar um plano, que eu vou agora aqui tentar representar, ok? Vai dar aqui um plano perpendicular ao eixo das abscissas, a cortar o eixo aqui, por exemplo, em x0, ok? Aqui em x0 a cortar aqui o eixo. Portanto, porque todos os pontos deste plano têm o x igual a x0. Bom, e agora temos a interseção deste plano com um outro plano que é dado por y igual a y0. Y igual a 2, y igual a 3, y igual a menos 5. Eu vou encontrar aqui um y0 qualquer, ok? Reparem, eu vou até aqui fazer assim esta projeção. E vamos ter aqui um plano, então, y igual a uma constante, que eu vou tentar também aqui representar, assim. Para vos dar a ideia do que é que a interseção destes dois planos vai originar, ok? Agora vou, para ficar ainda uma ideia mais clara, vou marcar as linhas que devem estar mesmo marcadas e deixar o tracejado, ok? Ficamos então assim aqui com estas linhas. Temos aqui este plano. Isto vai dar aqui uma interseção, que é a reta que nós queremos, é aqui que eu quero chegar, ok? É esta reta. Temos aqui então estes dois planos, assim, intersetados. Portanto, é um plano x igual a x0, x igual a uma constante, y igual também a uma constante, ok? E origina aqui uma reta. Vamos então falar agora desta reta e tentar visualizar aqui o vetor diretor, ok? Temos aqui os eixos.
Então, como podemos observar, a interseção destes dois planos, portanto, ali seria o tal y0, ok? Ali no eixo dos y. A interseção dos dois dá uma reta, como podemos ver. E o vetor diretor desta reta, vou fazer esta reta aqui a vermelho, ok? Atenção que tanto os planos como as retas estendem-se em todas as direções, no caso dos planos, em todas as direções, não é? Eu estou aqui a fazer os retângulos para fazer uma representação. Portanto, a interseção destes dois planos deu esta reta que é paralela ao eixo das cotas, como podemos observar aqui no desenho. Quer dizer que um seu vetor diretor, vamos agora considerar aqui um vetor diretor, pode ser este, por exemplo. Encontro aqui um vetor diretor desta reta, um vetor que podia estar com a seta para baixo, é igual. Mas se eu pegar neste vetor diretor e colocar na origem do referencial, a origem do vetor, vou ficar ali com um vetor contido no eixo dos z's. Ok? Lá está, é paralelo. E um vetor destes será sempre um vetor do tipo 0, 0 qualquer coisa. Ok? Portanto, quando nós tivermos uma reta escrita desta forma, x igual a x0 e y igual a y0, poderá ser x igual a 5 e y igual a 3, por exemplo. Um vetor diretor poderá ser 0,01, 0,05, 0,020, 0,0 menos 50, 0,0 menos 2, qualquer coisa, 0,0 qualquer coisa, ok? Porque dará sempre um vetor assim, portanto, paralelo ao eixo dos z's. Bom, agora vamos analisar a outra situação, que é tanto V1 igual a 0, por exemplo, vamos aqui imaginar que temos V de 1 igual a 0, e agora o V2 diferente de 0, e o V3 igual a 0. E vamos também, portanto, à imagem do que aconteceu no anterior, eu agora não vou fazer as contas, vou só fazer a representação gráfica, mas iremos obter o seguinte: x igual a x0, reparem, porque esta componente, o v de 1, é igual a 0, iria ficar então ali x igual a x0, ok? E depois, já não era o y igual a y0 que ia obter, mas era o z igual a z0, porque era este v3 é que era nulo, e iria acontecer algo idêntico ao que aconteceu ali. Então ficava z igual a z0. É uma situação idêntica. Claro que temos aqui um vetor diretor diferente, que será o vetor diretor, e depois vamos também acompanhar aqui no referencial, ok? Será então um vetor diretor dado por 0, qualquer coisa, que agora vou dizer aqui y, 0, ok? Vamos tentar imaginar esta qualquer coisa também aqui no referencial, para percebermos. Portanto, isto demora um bocadinho, mas penso que traz grandes vantagens, ok? Lá está, até num estudo mais avançado da geometria. Bom, então temos aqui um plano do tipo x igual a x0, seria idêntico ao primeiro que eu fiz há pouco. Vou também tentar aqui representar novamente, ok? Temos assim aqui um plano, x igual a x0, a passar aqui no eixo das abscissas, aqui num x0 qualquer. Ok, vamos marcar aqui, podia ser negativo também, mas não vou complicar aqui a apresentação. E depois temos z igual a z0. Bom, z igual a z0, temos aqui os eixos, né? X, y, z, já será um plano perpendicular ao eixo dos z's, ok? Ou posso dizer também paralelo a x ou y, que vai cortar o eixo dos z's num ponto qualquer, pode ser por exemplo aqui, ok? E iremos ficar então com o seguinte. Iremos ficar com uma situação destas agora. Uma situação aqui assim, tentar representar mais ou menos. Ok? Temos esta situação. Claro que não se percebe muito bem, mas eu agora vou preencher as linhas e ficará certamente com outro aspecto. Vai resultar daqui, da interseção dos dois planos, também uma reta, que é a nossa reta, não é? A reta que está definida por estes dois planos, x igual a x0 e z igual a z0, que tem a mesma direção, portanto, que é paralela ao eixo, neste caso, dos y. Lá está, terá um vetor diretor 0, y, 0. 0 qualquer coisa, 0. Ok? Penso que já está mais ou menos visível a tal reta. Vou ainda completar aqui um pouco as linhas para ficar ainda mais perceptível e vamos fazer agora a reta. Ficamos então aqui com uma reta, também a vermelho, na interseção dos dois planos, que é paralela ao eixo dos y.
ok? Então, um vetor diretor desta reta será um vetor que está contido aqui na reta, vamos imaginar um qualquer aqui, ok? A questão aqui é que se nós pegarmos no vetor, se fizermos uma translação e colocarmos a origem do vetor na origem do referencial, ele será paralelo ao eixo dos y, então será sempre um vetor 0, y, 0. Poderia estar para o sentido negativo, isso não interessa, este y pode ser um valor negativo, ok? Mas será sempre 0, y, 0. Portanto, quando temos a apresentação das equações cartesianas neste formato, nós, para tirar um vetor diretor, podemos dizer que é 0 qualquer coisa. 0 pode ser o 0, 1, 0, pode ser o 0, 20, 0, 0 menos 5, 0, 0 qualquer coisa, 0. Ok? Reparem que a coordenada do vetor que é diferente de 0 é aquela que não vemos na equação. E aqui também foi, não é? Tínhamos o x, tínhamos o y, a coordenada que era diferente de 0 era o z. Tenho o x, tenho o z, a coordenada que é diferente de 0 é o y. Ok? Bom, para terminar, porque o vídeo também já era longo, vamos à última situação, que é termos o V1 diferente de 0 e o V2 igual a 0 e o V3 igual a 0. Numa situação idêntica à que tínhamos aqui, o que é que teremos agora? Y igual a y0 e z igual a z0. Ok? Temos então estas equações cartesianas. Se tivermos com este formato, vamos dizer que o vetor diretor é, então, x, qualquer coisa, vá, 0, 0, ok? Qualquer coisa, 0, 0. Eu até vou tirar este x, y, z para não confundirem com estes que temos aqui e vou colocar ABC, ok? Ai, ali era 0, queria apagar, era este. Para não estarem a pensar que é o mesmo x, y, z, porque não é, ok? Aqui é um c qualquer, aqui é um b qualquer, ok? E aqui será um a qualquer. Um valor 0, 0, diferente de 0, ok? Estamos já a assumir que tanto este c como este b como este a são diferentes de 0. Bom, já agora vamos também visualizar aqui a situação para ficar isto completo. E neste caso vamos fazer dois planos. Que planos vamos aqui fazer? Portanto, temos aqui x, y, z. Vamos fazer um plano y igual a y0. Portanto, que será um plano... Ora, agora vamos fazer mais ou menos a passar assim aqui, em y0. E, portanto, algo deste género. Ok? Sim. E agora vou fazer um plano z igual a z0. Passar aqui em z0. Este cara não vai ficar muito bem feito, mas vou tentar, ok? Aqui assim, também penso que já estará percebida a ideia. E fica feito. Já agora vou só dar também aqui relevância às linhas para se perceber melhor o que se está aqui a fazer. Temos aqui então o plano z igual a z0. Este z0 pode ser um valor positivo, negativo, qualquer coisa. Temos aqui y igual ao y0, que daria este plano aqui. E a reta, já agora vou também marcar os eixos, aqui estão visíveis. Ok. Aqui também. E aqui também. E a reta seria esta aqui. Ok? Que eu vou fazer também a vermelho, já agora. Vou fazer também esta reta aqui a vermelho. A interseção dos dois planos já daria uma reta que é paralela, neste caso, também era o que faltava, não é? Era o único que restava. É paralela ao eixo das abscissas. Ok? Portanto, se temos realmente, estamos a confirmar agora esta abordagem gráfica com o que temos analiticamente. Se temos aqui um vetor diretor da reta qualquer, se eu, portanto, colocar a origem do vetor na origem do referencial, ficaria com este vetor, que realmente é paralelo ao eixo das abscissas. Por isso é que é do tipo qualquer coisa 0, 0. Porque um vetor que está aqui no eixo das abscissas será sempre qualquer coisa 0, 0. Ok? Bom, e eu penso que está tudo. Vou só então alertar
agora para este exercício que ficará resolvido num vídeo à parte nesta mesma aula, ok? Onde o objetivo é o seguinte, olhando e fazendo até mentalmente algumas simplificações, mas nada de muito extenso, muitas vezes até se faz mentalmente, o que se pretende é retirar de cada uma destas equações, porque este tipo de equações que estão a ver aqui é o que vos aparece depois em prova de exame e assim. E portanto o que pretendemos é retirar de cada uma destas equações um ponto e um vetor diretor. Estão aqui equações de todos estes tipos que nós aqui vimos, em que as coordenadas do vetor são todas diferentes de zero, em que tem uma das coordenadas zero e as outras duas diferentes, ou em que tem as duas coordenadas igual a zero e uma diferente. Estão aqui situações de todos os tipos, ok? Fica resolvido então no segundo vídeo, teoria 2 desta mesma aula, ok?